dia? Para quem é de bom dia, né? Tem gente que não é de bom dia. Tinha um amigo na República lá quando fazia faculdade. Depois que ele acordava, demorava de 1 a 2 horas para você poder falar com ele a primeira vez. Era um negócio inexplicável, mas faz parte da vida. Então vamos orar para a gente começar? Pai, muito obrigado por mais essa semana que se inicia. Obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos no dia do Senhor, um dia reservado para a Tua adoração, um dia reservado para nos dedicarmos a obras de misericórdia, a buscar conhecer mais a Ti através da Tua palavra, a termos a comunhão com os nossos irmãos e, como igreja, prestarmos um culto agradável a Ti. Muito obrigado por esse privilégio. Obrigado por esse momento de escola bíblica, que o Senhor esteja a nos conduzir nesse momento. Estamos a tratar de um assunto, para nossa finitude, bastante complexo, para nossa limitação de conhecimento, basicamente, em alguns momentos, impossível de compreender. Mas que o Senhor nos dê um coração aberto a crer na Tua verdade, a crer na verdade absoluta e a nos conduzir e a entender que o Senhor é santo, é sábio, o Senhor é poderoso e o Senhor é um Deus soberano. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, semana passada, falamos aí dos mandatos criacionais e depois nós começamos a falar aí da providência divina, capítulo 5 da Confissão. Não se assustem, eu acredito que a gente vai chegar talvez próximo de terminar a Confissão, porque tem vários capítulos que já foram dados enquanto estava fora. Então a gente está no 5, mas a hora que a gente chegar no 8, a gente vai pular lá para o 22. Então ali, esse intervalo, o Marco e o Roberto deram conta de ensinar uma boa parte. E só para relembrar o parágrafo, para a gente ver o que a gente já passou por ele, o primeiro parágrafo fala da providência que alcança todas as coisas, ou seja, é uma providência de um Deus soberano, e se ele é soberano, ele vai controlar tudo e todos. Falei da parte que eu não gosto, dos cabelos que caem da cabeça, do passarinho que morre na floresta amazônica, mas a frase é a seguinte: Deus, o grande criador de todas as coisas, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor, pela sua muito sábia e santa providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, para o louvor da sua glória, da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. Então, assim, só para vocês ficarem tranquilos, se você estiver achando estranho alguma coisa, levanta a mão e pergunta. Mas, pela complexidade do assunto, os nossos irmãos da Assembleia de Westminster, o que eles fizeram? Vários parágrafos. Então, por exemplo, até agora, qual foi o capítulo com mais parágrafos que a gente estudou? Não. O capítulo da criação tem 2 parágrafos só. A gente teve bastante aula. A gente teve 5 aulas, né? Qual que foi com mais parágrafos? Foi? O primeiro. O primeiro capítulo, que fala sobre as Escrituras, são 10 parágrafos. E a gente gastou também 5 semanas falando dele. Então, conforme a complexidade do assunto e a importância do assunto, mais parágrafos, mais delineação para evitar a fadiga aí, né? E não vai ser diferente aqui na providência divina, né? Então, porque uma das consequências, aqui é importante, uma das consequências da queda é a busca humana por autonomia. É a busca humana por independência da pessoa de Deus, como se isso fosse possível. Então, um dos grandes efeitos, consequências negativas da queda, é a busca humana por autonomia. E se o ser humano vai buscar por autonomia, se ele vai buscar por independência da pessoa de Deus, da lei estabelecida por Deus, da forma como nós devemos viver, uma das coisas que eu quero ter, que é? Controle. E se eu quero ter controle, o que vai ser difícil
para eu aceitar que quem tem o controle não sou eu, é Deus? Se a minha busca é por independência, a providência vai ser difícil de engolir. Vai ser uma daquelas verdades difíceis de serem engolidas. Por quê? Porque ela nos mostra que Deus, na sua soberania, consegue ordenar as coisas e que eu, na minha liberdade, fazendo a escolha livre, no sentido de que ninguém está me forçando a fazer o que eu faço, a não ser as esposas, às vezes, né? Eu faço as coisas em casa forçado, mas eu livremente escolhi a roupa e o horário que eu acordaria hoje. Né? Eu não consigo ser livre da inclinação do meu coração. Por isso que a gente fala que não existe livre-arbítrio. A inclinação do meu coração, essa eu não consigo ser livre dela. Mas a liberdade de fazer as coisas eu tenho. E é difícil para nós aceitar ou entender, e entender é impossível, de que quando eu livremente faço as coisas que eu faço, eu cumpro o decreto que Deus estabeleceu. Em que ao mesmo tempo ele é soberano e eu sou responsável. Certo? E eu estava lendo, e essa frase aqui vai ser importante, eu estava lendo um livro essa semana, e uma das frases que o autor falou me chamou muita atenção, que é a seguinte, ó: não é porque eu não entendo que não é verdade. Então, muitas vezes, a gente se depara com verdades bíblicas que a gente não vai conseguir compreender, e eu creio que a soberania divina e a responsabilidade humana é uma delas. É uma dessas coisas que, para a nossa finitude, é impossível. Eu sempre faço a brincadeira porque é verdade, e o dia que eu vi Augusto Nicodemos falando, eu não consigo entender soberania e responsabilidade, eu falei, então estou tranquilo, estou no time dos caras bons, né? Só estou no time, mas estou lá. E esse autor, eu acho que é muito preciso, né? Porque a gente, na vida, essa verdade do tipo, não é porque eu não entendo que é mentira, ou não é porque eu não entendo que deixa de ser verdade, a gente aplica isso na vida, mas na Bíblia a gente não quer. Na religião, na esfera religiosa, a gente não quer. Quer ver um exemplo? Então, assim, soberania e responsabilidade, pessoal, tá lá na Bíblia? Pergunta, tá lá na Bíblia? Sim ou não? Sim. Se ele lá, tá lá. Só que a gente, mas eu não consigo entender. Aí então não sei se é bem assim. Quem aqui entende como funciona a força da gravidade? Você aceita a força da gravidade? Aceito, né? A última vez que você deixou um copo cair, quebrou, né? A última vez que você tropeçou, você quebrou a cara. Você entende física quântica? Você entende como que funciona a quimioterapia, a radioterapia? Você entende como funciona o motor de um carro? Alguns sim, outros não. Então, mas você assume aquilo como verdade, de que aquilo é de fato um carro e que tem um motor ali que funciona, certo? Então, por que você quer separar a esfera? E veja, o quão mais fácil você acha que é entender o motor de um carro do que entender Deus? O quão mais fácil você acha que é? É infinitamente mais fácil. Como? Não, e mais do que isso, o motor é finito. O motor é limitado, o motor é um conjunto de poucas peças. Deus não tendo partes é infinito. E se ele é infinito, eu nunca vou conseguir entender. Então o ponto que eu quero trazer para vocês é, fica tranquilo, descansa, e vamos ver nos parágrafos. Se tiver dúvida, tamo junto. Então vamos lá, parágrafo 2. Posto que em relação à presciência, e aqui mais uma vez, presciência, pré-determinação de Deus. Não é conhecimento prévio, porque Deus anteviu que alguém... Não, é conhecimento prévio porque ele determinou que aquilo aconteceria. É diferente. Tá? Então, graças a Deus. Então, em relação à presciência, ao decreto de Deus, que é o quê? Causa primária. Guarda essa palavra. Todas as coisas acontecem imutável
e infalivelmente. Ou seja, se Deus decretou, não sai 1 milésimo de milímetro fora do lugar. Então, se ele controla tudo e todos, a tua vida está no controle dele, na maneira como ele planejou. E mais do que isso, se você está numa relação de amizade com ele através de Cristo, ele está visando o seu bem. Ainda que no tempo presente a vida possa estar sendo dura contigo. Mas ele está visando o seu bem. Ou está a avisar o seu bem. Eu preciso começar a melhorar meu português. Então, contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam necessária, livre ou contingentemente, conforme a natureza das causas secundárias. Então, existe causa primária e existe causa secundária. A causa primária são os decretos de Deus, é a soberania. As causas secundárias é a maneira como as coisas funcionam, entre elas a nossa responsabilidade humana. Então, por exemplo, por que nós temos o dia de 24 horas? Que Deus decretou que seria assim. Mas mais do que decretar que seria assim, ele estabeleceu que o planeta rotacionaria no próprio eixo assim. Então, a causa secundária, a gente aprende na escola, é a rotação em torno do próprio eixo. Eu já nem lembro mais o nome desse movimento, mas tem lá, né? Rotação. E o outro é translação, é isso? Então, você está vendo a aula de ciência aqui na EBD. Então, isso é uma causa secundária. Vamos pensar, quem lembra aqui da história de José? Não? Vocês não lembraram da história de José, nós vamos voltar, começar de novo, vamos fechar as portas. Hoje vai ser um intensivão. Então, a história de José, vocês lembram o que o José fala para os irmãos dele depois que o pai morre? O mal que vocês intentaram contra mim, no fim das contas, era a providência divina fazendo com que milhões de pessoas sobrevivessem. Então veja, se você fizer a conta matemática, um sofrendo para milhões viverem, está tranquilo, né? Não está? A gente quer isso no nosso Salvador, não é? Mas o ponto é de que Deus decretou que isso aconteceria, mas a causa secundária para que aquilo acontecesse foi a responsabilidade humana que recaiu sobre os irmãos de José. Deu para entender? Causa primária e secundária? Pronto. Terminamos o dia em 10 minutos. Olha que bom. Não, mas vamos seguir aqui, ó. Então, Atos 22, 23. Sendo esse texto é muito legal. Sendo entregue, quem? Jesus. Aqui, texto Atos 2. O que está acontecendo em Atos 2? Pentecoste. Verso 23. O que está acontecendo? A pregação de Pedro. Né? Então tem Pentecoste, rola a fofoquinha ali, os caras falando assim, esses apóstolos aí estão tudo meio bêbado. Aí Pedro fala assim, vocês estão doidos. Aqui não tem ninguém bêbado, é de manhãzinha, mas nem acordamos. Né? Então, Pedro começa a pregar. Então, sendo Jesus entregue pelo quê? Desígnio e presciência de Deus. Presciência, o que é? Pré-determinação. Quem mataste? Crucificando por mão de iníquos. Então esse texto deixa muito clara a soberania de Deus. Deus, segundo a sua vontade, de acordo com a sua determinação, é que Jesus foi entregue. Quem matou? Vocês. Por quê? Porque Deus não pode ser autor do pecado. Vai ter um parágrafo só sobre isso. Dá para entender claramente, ó, tem o que Deus faz e tem aquilo que nós somos responsáveis. Né? E aqui o vós, eu diria que a gente está incluso nesse vós. Né? Então todas as coisas estão contidas no seu decreto, inclusive a morte do seu próprio filho. E isso aqui, que fique claro para nós, tá? Jesus Cristo
Era plano A ou plano B da salvação? Pronto, exato. Nunca existiu B. Então, nunca existiu um momento no tempo em que Deus fosse pego de surpresa. Não é como se Deus tivesse criado o mundo, colocado Adão e Eva, aí depois da queda, aí a Trindade, e agora, meu, o que nós vamos fazer para resolver essa bucha aqui? Né? Os membros aqui estão arrumando um problema, rapaz. Como que nós vamos fazer esse negócio funcionar? Aí Jesus, não, tem uma ideia, eu me disponho para resolver o problema. Não foi assim. Foi antes da criação que isso estava estabelecido. Foi antes da criação que Jesus já era. É antes da criação que Deus escolheu matar seu filho para que ele pudesse nos salvar. Tamanha a soberania e a forma como as coisas acontecem. Então, Gênesis 8, 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Quando nós estudamos o relato da criação, eu falei que qual que é o tipo de texto que o relato da criação é? Poesia. Vamos lá, gente, foram 5 aulas, me ajuda aí. Prosa. Prosa contando uma história real. E se os primeiros capítulos, que normalmente são aqueles que o povo questiona a literalidade deles, são literais, os outros também são literais. Nesse caso são. Todos os 50 capítulos de Gênesis contam, é uma narrativa. Eles são uma narrativa. E se é uma narrativa, quem está falando isso aqui, no caso é Deus, o que a gente pode ter certeza disso aqui? Que ele vai cumprir isso aqui. E agora vem a parte mais polêmica. Nós não precisamos temer o ecoterrorismo. Nunca deixará de existir frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Nunca deixará de haver plantação e colheita. Nunca. O ser humano não dá conta de destruir algo que Deus sustenta. A gente não tem poder para isso. Nós somos muito mais limitados e burros do que a gente imagina. Não dá para nós. Deus prometeu que sempre vai haver. Deus prometeu as estações. Deus prometeu dia e noite. Deus prometeu calor e inverno. E no mundo que está aquecendo, esse verão já não foi tão quente. Né? Diga-se de passagem. Mas aí ninguém fala nada. Então, não vamos ceder às falsas narrativas do nosso tempo. Né? Então, Deus escolhe governar o mundo com padrões e regularidades. Então, tem a época certa de plantar, porque Deus escolheu que existia uma certa estação. Então, a causa secundária da estação, da plantação, vai ser o jeito que a estação funciona. E isso acontece de acordo com o decreto divino. Então, Deus controla todas as coisas. Ah, tá. Aqui, terminamos o segundo parágrafo. Vamos para o terceiro aqui. Alguma dúvida sobre isso? Não? Não é possível. Não é possível. Então vai, na sua providência ordinária aqui, o que significa ordinária? Comum. Extraordinário, fora do comum. Então, Deus, na sua providência ordinária, emprega meios. Todavia, ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo seu arbítrio. Então, Deus escolhe agir ordinariamente. Mas, de vez em quando, ele pode agir de forma extraordinária. Esse é o ponto. Então, por exemplo, alguém lembra algum exemplo de Deus agindo de maneira extraordinária? Abriu o Mar Vermelho, né? Ezequias, né? O rei Ezequias. Ali a gente já teve uma conversa sobre essa oração dele, mas pegando o Mar Vermelho, por exemplo, tem uns cara pálida hoje, os teólogos liberais, né?
em que eles não acreditam no sobrenatural, eles não acreditam no extraordinário. Então, para eles têm que achar uma explicação racional de como o mar vermelho foi aberto. E aí os caras conseguem inventar uma teoria que ali precisa ter fé. Que é o seguinte: por acaso, naquele dia, a nortada resolveu aparecer lá no deserto. Aí veio aquele vento, um vento tão forte que abriu o mar. Não, veja, isso é argumento real dos caras que são tidos como espertos por aí. E aí, mas esse vento passou de um jeito que quantas pessoas tinham que atravessar o Mar Vermelho? Uns 2 milhões de pessoas. Tem gente lembrando da aula, hein? Graças a Deus. Uns 2 milhões de pessoas. Que é mais ou menos isso que tinha lá. 2 milhões de pessoas. A pé seco. E depois, quando passaram os 2 milhões, desligaram o disjuntor do vento. E aí, ficou um diácono. Foi o diácono que fez isso. O diácono ficou lá do lado para desligar, falou assim, passou, vamos esperar entrar os egípcios inteiros no meio da travessia. E quando os egípcios entraram, diácono, pode desligar. Ele desligou o disjuntor, matou os egípcios. É isso. A pessoa não acredita no extraordinário, né? Mas nós vamos chegar lá. Vamos ver aqui, ó. Na sua providência ordinária, Deus emprega meios. Olha Isaías 5, 10 a 11. 55, versos 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, ou seja, a chuva não torna do jeito que ela cai, né? Ela volta de outro jeito. Sem que primeiro reguem a terra e fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e o pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, esse é um verso bastante utilizado para quando a gente prega a palavra. Normalmente as pessoas lembram desse versículo quando a pessoa não se converte. Certo? Não, fica tranquilo que a palavra não volta vazia. E é verdade. Porque a palavra ela tem 2 funções: condenação e salvação. Então, parte do nosso desejo, na verdade, para mim, eu só queria ser instrumento de salvação. Mas tem os não eleitos. Então, também, ao mesmo tempo, eu tenho que ser instrumento de condenação. Quando eu prego a palavra, as pessoas livremente rejeitarão essa palavra. Agora, o que a gente aprende aqui? Que a chuva e a neve vão regar a terra, vão fecundar, vão fazer brotar, vão dar semente ao semeador e pão ao que come. Então Deus escolhe meios. Como que Deus escolheu te sustentar? O trabalho. Agora, Deus escolheu te sustentar através do trabalho. Para isso, Ele resolveu te capacitar de uma determinada forma. E veja, qualquer capacidade que você tenha, vem do alto. E Ele resolveu te colocar numa posição em que existem pessoas mais capacitadas do que você para fazê-la. Então, Ele escolheu te sustentar, e o meio é o trabalho. Por isso que eu vou falar, não existe espaço no cristianismo para gente vagabundo, não existe. O cristão nunca vai ter essa postura. O cristão é chamado a trabalhar, né? Foi antes da queda, né? O trabalho. Então, veja que Deus escolhe sustentar dessa forma. Agora, por exemplo, em uma situação esporádica, fora do comum, você venha passar por uma crise, um problema sério, você venha ficar desempregado num país que não tem um auxílio-desemprego ad eterno, em que você vai precisar de uma ajuda, Deus pode te dar de outra forma? Pode. E aqui no nosso meio é o que vai acontecer. Por exemplo, desde a minha época da faculdade, final da minha faculdade, eu trabalho. Agora, teve um período da minha vida, Deus me chama, eu saio do trabalho, peço demissão e começo a estudar. E eu não tinha perspectiva de emprego, não tinha nada. Como que ia fazer? Deus deu um emprego. Mas, ao mesmo tempo, Ele deu condições para que eu vivesse com aquele dinheiro que eu estava recebendo.
por exemplo, a nossa ida para o mestrado. Eu não tinha como produzir o volume de dinheiro que eu precisava, porque eu não conseguia nem estudar, nem o tempo que eu tinha dava para estudar o tanto que eu deveria. Deus mandou o dinheiro. Assim, de maneira extraordinária. E quando eu faço a conta, se me falasse que eu teria esse dinheiro, eu tinha guardado na conta e não tinha gastado ele lá, sabe? A hora que eu faço, eu falo assim, é sério que custou tudo isso? É. E Deus deu. Então, Deus age de maneira ordinária e extraordinária. Então, ordinariamente, Deus usa vários meios para efetuar a sua vontade soberana. Seja enviando a chuva à terra ou pregadores ao seu povo, os propósitos dele são alcançados por diversos meios. Ele é aquele que faz o céu e a terra conspirarem juntos para produzir o grão, o vinho, o azeite, que apreciamos. Comumente, Deus usa meios comuns. E esse é o problema de muitas igrejas por aí. Elas não creem na palavra a ponto de reconhecer que Deus age de maneira comum. E de que no ordinário Deus é belo. No ordinário Deus é extraordinário. Eu não sei você, eu não dou conta às vezes de gerenciar minha casa, ele gerencia o mundo. Né? Comumente, Deus usa meios comuns. Se nós de fato cremos que Deus é soberano e de que Ele se revela através da Escritura, mais do que buscar experiências extraordinárias, nós temos que buscar nos alimentar daquilo que é ordinário. Do Deus que se revelou. Veja, você quer coisa mais extraordinária do que o livro, né, o conjunto de livros que guia a nossa vida, ter sido preservado ao longo de milênios? Coisa que nenhum outro livro na história foi preservado igual, tá? Da época que a Bíblia foi escrita, não tem nada... Dei essa aula aqui, quem quiser voltar lá, está nas primeiras 5 aulas do primeiro capítulo. Mas não dá nem para começar a conversa, dá nem para começar a comparar o nível de diferença de documentação e de preservação que nós temos. É impressionante. E aí você quer coisa mais do que isso? Né? Mas vamos nos lembrar de que existe um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes e de maneira comum. É uma coisa que eu aprendi no período do mestrado, com as orações dos americanos. É muito interessante como cada cultura ora de uma determinada forma de acordo com a sua realidade. Né? Então, quando eu estive na Coreia do Sul, uma coisa sempre presente nas orações era para que Deus unificasse o país e para que as pessoas da Coreia do Sul tivessem dinheiro suficiente para sustentar os parentes da Coreia do Norte que não teriam. Então, assim, toda oração basicamente era a mesma coisa. Eles têm esse anseio pela unificação do país. Nos Estados Unidos eu aprendi, por exemplo, eu sou muito ruim disso, mas de começar a contemplar mais a criação. Então, nos Estados Unidos eu aprendi a orar pelos dias de chuva, agradecer porque Deus estava mandando chuva, que Deus estava mandando sol, de que Deus estava mandando frio, de que Deus estava mandando calor, e que Ele tinha dado ar-condicionado, que Ele tinha dado aquecedor, né? Mas é você começar a olhar e falar assim, os meios comuns, a variação das estações, tudo isso traz uma beleza para o mundo e traz uma funcionalidade para o mundo. Não é só estético, é funcional. E quando a gente começa a olhar para essas coisas, o quão impressionante é isso, assim, não, tem um Deus extraordinário lá, que age de uma forma ordinária. Então, todavia, Ele age por meios comuns, todavia Ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo a sua vontade. Vamos ver aqui que o texto bíblico fala, né? Então, Oséias lá 1:7, porém da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelo cavalo, nem pelo cavaleiro. Como que você ganha a guerra? Na média, através da luta, né? Assim, não, nesse caso não vai ser assim, vai ser de outro jeito que eu vou salvar. Não sei se tem eu acho muito legal, assim, umas partes de Davi. Tem uma guerra de Davi contra os filisteus. Davi fala para Deus assim, Senhor, vou contra eles? Vai, faz isso, faz daquele jeito e vai para cima. Aí Davi vai, arrebenta lá. Ganhou a batalha,
volta para o campo de guerra lá de concentração deles lá. Lá vem os filisteus de novo encher a paciência. Aí Davi vai... E que a cabeça minha? Meu, já não falou para ir na primeira? Vai em todas, meu. Enquanto esses caras não saírem daqui, não morrer, nós não para. Ele disse, não, deixa eu perguntar de novo. Senhor, vou de novo contra os judeus? Contra os filisteus? Aí Deus fala assim, você vai, mas vai ser diferente dessa vez, a estratégia é diferente. Qual que é a diferença? A diferença é que você não vai fazer nada. Fica todo mundo pronto, preparado para sair para a guerra. A hora que vocês ouvirem o barulho, acho que era na copa, não lembro de qual árvore, se é na moreira, não vou lembrar a árvore agora. Uma hora que você ouviu o barulho nas árvores, sai correndo e gritando porque o Senhor já te livrou. Quando os caras saem para a batalha, ele ouve o barulho, ele sai para a batalha, todo mundo já estava morto. Então Deus age de maneira extraordinária. Deus pode fazer se Ele quiser. Deus pode curar uma doença se Ele quiser. Deus pode dar para uma pessoa sem esperança a esperança de uma cura? Pode. É o que vai acontecer todo dia? Não. Não é. Para isso Deus deu meio comum. Deu medicina, deu remédio, deu cirurgia e tudo mais. Gideão? Então... Então, quando a gente olha para essas coisas, né? Aí, por exemplo, o pessoal quer fazer associação lá, por exemplo, na trombeta para derrubar as muralhas. Vamos pegar a muralha lá, né? Aí tem um cara, não, porque pelas ondas de vibração, a física vai explicar que vai entrar em ressonância. Eu falei, meu amigo, nem se colocar o carro dos funkeiros com aquelas caixas tudo lá vai derrubar a muralha. Não vai ser o chifre de... Entendeu? É a forma extraordinária que Deus age, né? Olha só Jó, né? De repente, morrem à meia-noite, os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados por força invisível. Então pensa lá no faraó, né? Tinha uma hora que o faraó falou assim, vou liberar o povo. Aí Deus endureceu o coração do faraó, né? Então Deus, ele age dessas formas. Olha só Daniel 3:27. Essa aqui é legal, né? Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo... Isso aqui eu acho muito legal. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Isso é normal ou é fora do normal? Então Deus... E veja, quem lembra da narrativa... Quantas vezes mais quente que o normal estava? 7. O que aconteceu com as pessoas que foram tacá-los? Morreram. Então, o capataz que foi tacar os amigos de Daniel dentro da fornalha, os caras já morreram do lado de fora. Esse aqui, nem o cheiro de chamuscada não deu. Aquele cheiro de pena de galinha queimada, nem isso aconteceu com os caras. Nada. Veja, ao mesmo tempo Deus é livre para operar fora dos parâmetros normais. Essa parte é muito legal. Deus pode fazer o extraordinário. Sara engravidou, o machado flutuou na água, uma das histórias que parece mais sem sentido, né? Mas ela tem bastante sentido, mas um machado flutuou na água. Vocês lembram dessa do sol retrocedeu? E Jesus e Pedro andaram por sobre as águas. A diferença é que Pedro não deu aquela volta toda, né? Mas eles andaram. Deu uns passinhos lá, e você, quantos passos? Nenhum, né? Então Pedro está na vantagem, né? Experimentou coisas que a gente não experimentou, né? Mas ainda, há algo a dizer. E a gente sempre vai ter que voltar nisso, para acalmar nosso coração. Todas as decisões de Deus são boas. Seja o uso de meios ordinários, extraordinários ou o uso de meio comum. O que quer que ele faça em sua muito sábia e santa providência é feito de acordo com o que lhe agrada. As pessoas têm de aprender a estar contentes com o que agrada a Deus. Que tomamos o antigo questionamento de Abraão como nosso credo. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então, se
tudo faz Deus conforme lhe agrada, existe alguma diferença qualitativa da pessoa que foi curada pelo remédio e a que foi curada pelo milagre? Deus escolheu curar ambas, de jeitos diferentes. Agora, quantas pessoas às vezes tomam o remédio e não tem efeito o remédio? A gente nunca pensa nessas coisas. O que a gente gosta de ver é um milagre. A gente gosta de ver o negócio ali que, nossa, né? E aí você vai olhar os milagres na Escritura, nunca foi milagre que converteu. Então você pega lá os 10 leprosos que foram curados. Quanto foi convertido? Meu, o cara sentiu literalmente na pele, que foi a lepra que foi removida. O cara sentiu o poder do milagre. Milagre não salva pessoas. O que salva pessoas? Como ela chega lá? A palavra. Não é pelo milagre, é pela palavra. É a palavra que tem poder de dar vida. É a palavra usada pelo Espírito Santo que traz vida ao coração morto. É isso que tem que estar claro para nós. Quando a gente começar a entender isso, quando a gente começar a estar enraizado no nosso coração, talvez uma das coisas que a gente vai fazer mais é compartilhar essa palavra que tem poder. Talvez. E talvez tenha alguma relação com a pregação de hoje. Vamos lá. 4º parágrafo. Estou numa velocidade impressionante hoje. Exato. E veja, isso que o senhor está trazendo, é muito importante esse ponto, que normalmente as pessoas... Eu lembro de um caso que eu estava discipulando um rapaz, e que ele entrou em crise quando ele entendeu que Deus é soberano e é Deus quem elege e Deus quem salva. E ele olhou para a família inteira dele, só ele era crente. Ele falou, Léo, minha avó está para falecer. Meus pais não querem nem saber do que eu creio. Na verdade, meus pais, por eles, eu não estaria aqui. Aí eu lembro até que a gente foi organizar um negócio, uma surpresa para o filho lá, para esse rapaz, e os pais não estavam muito afim no começo. O cara não estava muito animado em ter contato com esse tipo de gente. Entendo. Mas o ponto que quando ele começou a entender de que se é Deus quem elege e salva, é que se existe uma esperança possível para um ser humano, é porque Deus elege e salva. Então eu falei para ele, veja, o que você precisa fazer? Você continua a orar, continua a dar bom testemunho e continua a pregar. É Deus. O nosso trabalho, nós não fomos chamados para mudar coração. A gente foi chamado para anunciar aquilo que tem poder para mudar corações. Então, quando a gente começar a entender o nosso papel, a gente começar a se colocar no lugar que a gente deveria estar, porque a gente tem uma visão muito alta de nós mesmos, assim, né? A gente tem uma visão muito elevada de quem nós somos, né? Principalmente se você tem mais tempo na fé. Então, você é um arcanjo já, né? Você está chegando lá nesse nível. Mas quando a gente começa a olhar para a Escritura, e por isso a importância de uma vida de intimidade com Deus através da leitura da palavra, de que a gente vai estar sempre sendo lembrado quem nós somos e o que nós devemos fazer. Tem coisa que você não foi chamado a fazer. Não vai tentar. Você foi chamado para isso? Não. Então não faz, meu. Não faça. Não é tua função. Se você fizer coisa que você não foi chamado a fazer, você não vai conseguir entrar com um processo contra Deus pedindo equivalência salarial porque você fez mais do que deveria. Não vai ter isso. Eu quero mais galardão porque eu fiz mais do que eu deveria. Não. Você foi chamado para fazer uma coisa. E a transformação quem faz é Deus. Eu não consigo, já vou dar a palavra para o Bruno ali, eu não consigo mudar minha esposa. Tem coisa que eu era doido que ela mudasse. Né? Mas não consigo, 20 anos quase junto. 20 anos. 50 ali, seu Geraldo. Também tem coisa que você não muda?
50 anos. Eu achei que tinha esperança. Então pronto. Eu achando que tinha esperança. Mas tem. Mas ela a mesma coisa. Ela quer mudar coisa em mim. E eu lendo. Tem um livro muito legal que eu tô lendo. Chama O Que Você Esperava. Do Paul Tripp. Um livro sobre casamento. E que uma das coisas que o autor vai falar é o seguinte. Que quando a gente estiver com a nossa adoração a Deus ajustada, a nossa adoração, a nossa relação com os próximos vai estar mais ajustada. Aí ele vai falar assim, quando eu entender que Deus é criador, soberano, criativo e tudo mais, a minha relação com o meu cônjuge vai mudar. Daí ele começa assim, ó. Vamos lá. Se Deus é criador, ele criou pessoas diferentes. E na criatividade dele, ele faz as pessoas serem de uma certa forma complementares. Porque eu não sei você, mas eu tenho esse pensamento às vezes, de que o mundo seria muito melhor se todo mundo fosse igual a mim. Mas muito melhor. Eu não sei se você já teve esse pensamento, mas às vezes eu olho e falo assim, cara, se todo mundo fosse igual a mim, não, vários problemas nem existir, nem passar pela cabeça existiam os problemas. Vários outros existiriam. Né? Muito piores às vezes. Mas o ponto é, ele cria pessoas diferentes. Se ele é soberano, ele une pessoas diferentes. E aí ele fala que eu não estou honrando a criatividade divina quando eu quero transformar no meu cônjuge uma mini cópia minha. Então existe um propósito de Deus unir duas pessoas diferentes para que nas diferenças ambos sejam conformados à imagem do Filho. Então, eu não lembro que eu comecei essa digressão, mas você acha que foi importante falar isso agora. Então existe. Qual que foi? Quem que disparou essa conversa? Mas por que eu quero mudar a minha esposa? De que a gente não muda pessoas. Pronto. E parte da função é porque a gente, de fato, não deveria conseguir mudar pessoas. Existem coisas na outra pessoa que não são moralmente ruins. Elas são diferentes. E uma das coisas que minha esposa fala muito para mim é assim, eu não vou fazer do jeito que você quer. Por que que... Porque às vezes eu fico agitado, né? Eu falo assim, vamos, Leonardo, por que você quer as coisas só no seu tempo? Porque o meu tempo é bom, né? Depende, se ela estiver pecando, não, né? Mas é só para descontrair. Mas é verdade, tem hora que quando ela fala isso, e esse é o problema de você estudar a palavra e você ler livros. Você vai começar... Eu vou voltar no Bruno ali. Você vai começar a ver que você não tem razão toda hora, apesar de que na maioria do tempo, tô brincando, mas de que muitas vezes a gente só está querendo transformar outra pessoa em quem nós somos. E a outra pessoa tem que ser transformada em quem Cristo é. Se eu fosse igual a Cristo, aí tudo bem. Mas eu estou longe de ser igual a Ele. Né? Bruno. Uma das situações fala já contando daquele milagre já não ser feito ou ser feito. Está contando com um milagre ou não? Uma forma. Tipo, eu estou com o pé atrás. Não, eu diria que é a forma certa, porque Jesus Cristo orou assim. Então a gente pode pedir o que... Vou reformular, porque eu falo, a gente pode pedir o que a gente quer, não, porque tem coisa contrária à Escritura, você não pode pedir. Mas a gente pode pedir por coisas em acordo com as Escrituras, por exemplo, eu quero a cura do câncer de uma pessoa que eu estou evangelizando, por exemplo, vou pôr que está bem crente. Aí, assim, Senhor, faz o extraordinário.
mas seja feito a tua vontade, está no Pai Nosso. Né? Então, assim, veja, não é uma provisão para se der errado. É a disposição de um coração que pede algo, mas que sabe que o melhor quem dá é Deus. Né? Tem um filme que ele é bem herético, mas ele passa umas ideias interessantes, que é aquele Todo-Poderoso do Jim Carrey. Eu assisti muitos anos quando lançou, talvez hoje eu não assistiria. Mas uma das ideias que ele passa lá chega uma hora que começa a chegar as orações. E ele não dá conta de responder todas as orações, porque ele não é todo poderoso, né? E aí ele resolve dar um sim para todo mundo. E todo mundo recebe o que pediu. O mundo entra em colapso. Né? Inclusive as pessoas ganham $1 na loteria, né? Todo mundo ganhou na loteria, todo mundo orou pedindo para ganhar na loteria, aí todo mundo ganhou. Mas o mundo entra em colapso com isso. Então, a gente pode pedir. Então, vamos lembrar Tiago. Ele fala assim, ó, pedis e não recebeis. Pedis mal para esbanjardes. Né? Então, existe um aspecto. Aí vamos pegar uma outra passagem. A nossa oração vai direto de nós para Deus? Passa pelo nosso intercessor, o nosso mediador, que é Jesus Cristo, mas passa pelo tradutor, que é o Espírito. Por quê? Porque a gente não sabe orar como convém. Então é muito interessante você colocar que seja feita sua vontade, porque é um sinal de um coração. Se você está falando isso de maneira genuína, que é um sinal de um coração que se submete à vontade de Deus e sabe que é melhor do que a gente pede. O que Deus vai nos dar é melhor do que a gente pede. Se bater o que a gente pediu e que Ele dá, ou pensamos igual a Deus. Beleza. Agora, a maioria do tempo, a gente não pensa igual. Pelo menos eu, né? Eu falo pelas minhas orações, né? Eu peço sabedoria até hoje. Não tá. Vai. Certo. Isso. Não tentarás. Né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Tipo, vou fazer igual o Pedro aqui, vou estar sobre as águas agora. Deus vai, de forma, agir extraordinária. Tá. Eu acredito que o bom senso vai ajudar nesse momento. Então, por exemplo, pegar aqui o pessoal que foi fazer um passeio no feriado, falou que o barco estava lá muito agitado, todo mundo passou mal. Aí fala, Deus, me acude, vou sair andando por sobre as águas para sair do barco que está balançando. Aí o mar está mais agitado, né? Ou então, por exemplo, Deus, faz o extraordinário, me livra desse acidente, e você se joga na frente do metro. Isso é tentar a Deus. Né? Então, por exemplo, o que o diabo estava falando para Jesus fazer, pula de um penhasco. Pô, vai num penhasco. Tá doido. Eu fui lá antes da gente vir de mudança aqui, a gente foi naqueles prédios altos que tem cidade turística, né? 100 e sei lá quanto andar, meu. Aí, a altura não é muito minha praia não, sabe? Aí eu cheguei, né? Você vai ficando meio ressabiado olhando as coisas, você vai chegando, aí tem um parapeito só de vidro. Igual aqui nas sacadas aqui, assim, né? Só que mais alto, né? Aí você vai chegando assim, meu. Eu vou olhando, mas me sobe um arrepio na espinha, assim, ó. Aí eu fui apoiar no vidro, minha mão foi no vão. Meu amigo, ali quase teve a separação de corpo e alma, sabe? Aí eu, putz, tal. Mas a hora que eu olhei, é tipo aquilo ali, se joga daqui e pede para Deus te salvar. É isso que Satanás estava falando para Jesus. Né? É diferente de você pedir para Deus fazer o extraordinário em outras áreas. Né? Então, eu acredito que o bom senso, ele sempre vai ser útil para esse tipo de assunto. Né? E pedir. Se tiver lá, mas seja feita a tua vontade, né? Se, por exemplo, se você não for atendido e aí você não se revoltar contra Deus, está tudo certo. O problema nosso é que muita gente pede, porque não recebe, a gente se revolta contra Deus. Por quê? Porque a gente acha que a gente sabe mais do que Ele. A gente acha que a gente sabe o que é melhor para nós. E quando a gente começa a entender
que Ele tem o controle da nossa vida e que Ele sabe o que é melhor para nós, em algumas áreas da minha vida, eu já consegui entender isso, assim. Tem algumas áreas da minha vida que eu era um cara frenético e hoje eu falo assim, Deus sabe o que faz. Estou tranquilo nessa, nem vou perder meu tempo me estressando com isso. Mas eu ainda, estupidamente, perco minha paciência com algumas coisas que eu não deveria perder. Ficar ansioso com algumas coisas que eu não deveria ficar. É a vida. Beleza? Respondido? Não? Mais ou menos. Mais ou menos? Então tá bom. Hã? Isso. Já começaria que o fraco na fé seria Jesus Cristo, né? O negócio, eu aprendi um negócio na consultoria. Meu primeiro emprego real foi numa consultoria no Brasil. E eles ensinavam de um jeito errado, daí eu adaptei para o jeito certo, né? Eles falam assim, nunca erre sozinho. Se for errar, erra com mais gente. O que é a ideia por trás disso? Se você for fazer um trabalho, envolva o máximo de pessoas possível para que aquela decisão seja melhor. E se você errar nessa decisão, estando bem acompanhado, todo mundo vai assim, não, então tranquilo, porque, se até aquele cara pensou, se o gerente pensou isso, se você está bem acompanhado no erro que você fez. Não era um erro proposital, não era assim, vamos errar de propósito, não era. Se você errar, esteja bem acompanhado, consulte pessoas, busque conselhos, né? E eu gosto quando eu tenho posições que eu olho para a Bíblia e olho para a vida real, eu estou bem acompanhado. Então, quando eu oro, lembrando de que quem é soberano é Deus e não eu, porque, por exemplo, esse grupo aí é o grupo do eu determino, né? Então, para eles, Deus é como um cachorro. Deus é como assim, senta, vai, volta, eu vou te dar um biscoitinho. O biscoitinho vem aqui no culto, vai no pseudo culto e oferece algum dinheiro extra para ele poder mandar. Isso é xamanismo. Né? Isso, veja, é você ter uma visão muito baixa de um Deus que é manipulável. Né? Um Deus que tem uma mercearia em que o balcão de negócios está aberto. Aceita MBWay, né? Aceita Pix no Brasil, aceita qualquer coisa. Então, estando bem acompanhado, Jesus Cristo fez essa oração, seja feita a sua vontade. O que eu quero é isso. Eu quero a conversão de fulano. Mas o Senhor que sabe quem são aqueles que o Senhor elegeu. Agora me dá a postura correta, me dá o amor por essa pessoa. Me faça compartilhar o evangelho com essa pessoa. Me dê oportunidades para que eu possa falar o coração dela. Então vamos lá. Parágrafo 4. A onipotência, a sabedoria inescrutável, ou seja, não dá para entender lá. A bondade infinita de Deus se manifestam de tal maneira na sua providência que essa se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. Ou seja, todos os pecados estavam no plano de Deus, inclusive a primeira queda. Isso não por uma mera permissão, mas de tal forma que, para os seus próprios, e o quê? Sábia e poderosamente os limita, regula e governa em uma múltipla dispensação. Essa permissão, porém, é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente e não de Deus. Sendo Santíssimo justíssimo, ele não pode ser o autor do pecado e nem pode aprová-lo. Aqui é a hora que o povo buga, certo? Aqui é a hora que dá problema e a hora que a gente precisa acreditar que a palavra fala. Todos os pecados foram decretados por Deus. De tal forma que ele não é responsável pelo pecado. É isso que esse negócio está falando aqui. Esse parágrafo está dizendo isso. Ele decretou tudo. Tudo. Quando você dorme no culto, quando você fala mal dos outros, quando você vê o que não devia, quando você bebe mais do que você deveria, quando você fura o semáforo vermelho, quando você excede a velocidade. Agora eu comecei a falar de pecado meu, né? Quando
você briga com alguém, quando você não perdoa alguém que você brigou, quando você não vai atrás de resolver seus problemas, quando você não assume as suas responsabilidades, quando a única coisa que você deveria fazer na vida é estudar, você não estuda, quando você está dentro da casa com seus pais, você não obedece. Tudo isso, Deus decretou. Agora, quem é responsável por isso? Você, não ele. Como isso funciona? Não sei. Não sei. Só sei que é. Por isso, que quando a gente começou a nossa EBD em 7 de janeiro, na véspera do meu aniversário, nós começamos pelo primeiro capítulo, começamos pelo começo, e ficamos 5 semanas estudando o que é a Escritura. Nós ficamos 5 semanas olhando para a Escritura, a maneira como Deus preservou e aquilo que ela revela, para que a gente entendesse que na hora que chegar ela afirmar uma coisa que eu não entendo, entre a minha lógica e aquilo que Deus fala, é aquilo que Deus fala que tem que prevalecer. Entre aquilo que a minha cabeça finita e afetada pelo pecado entende, entrar em conflito com aquilo que Deus revela, o que minha cabeça afetada tem que fazer? Se submeter à palavra de Deus. Então, um dos pedidos de oração que eu tenho lá na minha semana, no meu Excel, é para Deus me dar um coração submisso à palavra. Porque várias vezes, eu falo assim, é difícil entender isso, não dá para entender. Agora, a Bíblia está falando que é, então é. E tenho zero preocupação com isso. Deus decretou e eu sou responsável, porque eu sei dos pecados que eu cometi e eu sei como eu os cometi. Eu sei que livremente eu escolhi exceder o limite de velocidade. Ninguém me forçou. Então, quando a rua era 40 por hora e eu passei a 42, normalmente é assim que eu exceder a velocidade. Então vai ter que aumentar a velocidade lá. Vai ter que aumentar o limite. Mas eu quero mostrar, eu sei os pecados que cometi, e eu sei que fui eu que cometi, e eu sei que eu quis cometer. Tem hora que eu não queria cometer alguns. Mas eu cedi à tentação. Se eu sei disso, por que eu estou querendo pôr a culpa em Deus? Entende? Nós não somos marionetes. Mas ao mesmo tempo a gente cumpre o decreto. A gente não tem um revólver na nossa cabeça mandando a gente fazer o que a gente faz. A gente faz o que a gente quer. Então, quando o filho desrespeita o pai, ele quer desrespeitar o pai. Quando quando o marido implica com a esposa, é porque ele quer implicar com a esposa. Quando você não obedece ao seu chefe no trabalho, é porque você não quer obedecer ao seu chefe. E às vezes você não quer obedecer porque você acha que você sabe mais. Às vezes é verdade. É o que é. Eu adoro esse ditado, essa expressão portuguesa. É o que é. Então pense nisso. Deus é soberano e decretou tudo, e nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos. Vocês não queriam tanto livre-arbítrio? Toma a livre agência. A livre agência é tomar decisões de acordo com a inclinação do meu coração. É isso que eu faço todos os dias. E quando eu tomo uma decisão boa, o Espírito agiu para que me livrasse das minhas vontades más. Então, como diria o sábio, se eu fiz certo foi Deus, se fiz errado fui eu. Em suma, é isso. Agora vamos começar ali, ó. Romanos 11, 32 e 34. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu? Quem foi o seu conselheiro? Quem que ajudou Deus em alguma coisa aqui? Essa é a pergunta. Quando você olha a narrativa bíblica, todo mundo que tenta ajudar Deus faz burrada. Né? Quem lembra um exemplo clássico do cara que foi querer ajudar Deus? Sara e Abraão. Foi querer ajudar Deus. Não, tive uma ideia genial. Vamos engravidar, meu. Pega a mulher ali e tá tudo certo.
Ou então, vou dar uma ajuda em Deus, porque talvez Ele me prometeu ir para uma terra distante. Ele prometeu que vai me levar lá. Mas minha mulher é tão bonita, talvez me matem por conta dela, então vou mentir. E vou entregar minha mulher de bandeja na mão de outro homem. Uma loucura. Então, toda vez que o ser humano tenta dar uma ajudinha para Deus, vai dar ruim. Vai dar problema. Nós somos chamados para fazer qual parte? A nossa. Aquilo que a Bíblia fala para a gente fazer. Da maneira que a Bíblia fala para a gente fazer. Simples assim. Simples assim. Então vamos lá. O ponto principal desse parágrafo é provar e depois explicar que Deus manifesta ou demonstra o seu poder, sabedoria e bondade em sua providência. Isso inclui a obra providencial da primeira queda. E então, depois da queda, em todos os outros pecados dos anjos e dos homens. Parece óbvio o bastante que se deve crer nessa verdade solene. Se Deus realmente ordena e depois governa todas as coisas, Ele tem de ter ordenado e governado a rebelião de Satanás no céu e a rebelião de Adão e Eva na terra. Agora, aqui que eu queria que você entendesse e pensasse como que Deus é gracioso e amoroso. Ao mesmo tempo que Ele decretou a queda e os nossos pecados, Ele decretou matar o seu próprio filho para nos salvar. A gente normalmente pensa só nos nossos termos. Agora a gente não está olhando o que foi o custo para Deus. Então, quando Jesus Cristo no Getsemane faz a oração que o Bruno citou ali, né, do não seja feita a minha vontade, mas a sua, quando ele pede para passar o cálice, Jesus Cristo sabia o que ele ia enfrentar no dia seguinte. Ele sabia que a ira de Deus viria contra ele. Ele sabia que pela primeira vez em toda a eternidade teria um ruído na intimidade entre pai e filho. Ele nunca tinha experimentado aquilo. Por isso que o texto diz que ele se angustiou, ele sabia o que ele ia enfrentar. E essa é a diferença da angústia de Cristo da nossa. A gente nunca sabe o que a gente vai enfrentar, Cristo sabia. Então a gente está sempre errado quando a gente se angustia, né? Então, Deus que decretou a queda é o Deus que decretou matar o seu filho para nos salvar. É isso que a gente precisa entender. A gente tem que começar a olhar pela perspectiva correta, a gente começa a pôr as coisas nos seus devidos lugares. E aí, eu vou continuar na próxima semana. A gente já avançou muito, avançamos 2 parágrafos, mas a gente chega lá no final. Então vamos orar. Pai, muito obrigado por mais esse momento, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua providência. É pela Tua providência que nós podemos ser salvos em Cristo Jesus. É através da Tua providência que o Senhor nos trouxe a Portugal e nos reuniu como irmãos. É pela Tua providência que uma igreja aqui foi plantada anos atrás. É pela Tua providência que o Evangelho tem alcançado pessoas nessa nação. É pela Tua providência que um dia nós fomos alcançados. Muito obrigado, pois o Senhor é sábio, o Senhor é santo, o Senhor é amoroso, o Senhor é justo e o Senhor nos buscou. Nós que nunca merecemos. Muito obrigado por esse momento de EBD. Continua a abrir o nosso coração, a nos capacitar para o entendimento da Tua palavra e dá-nos um coração submisso a ela. Dá-nos um coração que tem paz em descansar na Sua verdade, mesmo quando nós não compreendemos. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém.